Olá, caso seja necessário analisar algum produto no FT3, utilizando a ferramenta de diluição, o processo, antes de mais nada, precisa ser feito no software para configurar o produto para lidar com esse tipo de amostra, certo? Porque envolve questões dos pesos, envolve questões do fator de diluição, então tem que ser feita inicialmente a configuração no software. Para isso, como que precisa ser executado? A gente vai no menu conservação, isso se você estiver trabalhando localmente, tá? Se você estiver trabalhando com o FT3 local. Você vai em configurador de produto, ele vai pedir a senha, depois que ele carregar, vai estar nessa tela aqui. Entra em produtos e vai localizar o produto que você deseja trabalhar com diluição. Vamos supor que seja creme. Então, a gente tem o creme aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cópia dele, clicar nos três pontinhos e fazer uma cópia e colocar ele dessa forma. Eu sempre recomendo colocar entre parênteses diluído para diferenciar dos outros produtos normais, tá bom? Então, feito isso, código aqui, pode ser as siglas do, do produto, do produto e do nome diluído, tá? A gente entra em configurações, diluição. Habilitamos diluição da amostra e fazemos a configuração, tá? Aqui, inicialmente, a gente tem a configuração relacionada ao peso. Então, dependendo da quantidade que você for analisar, você precisa pesar antes a amostra para saber exatamente quanto de produto você tem antes da diluição e quanto você vai ter após a diluição. Então, vamos supor que a quantidade de amostra que eu separei, ela tenha 25 gramas. Então, eu coloco aqui, como ideal, 25 gramas. E coloco um limite de tolerância, porque pode ser um pouco difícil você acertar exatamente o peso toda vez. Tá? Vai ter uma diferença nas casas decimais que pode influenciar. Então, você coloca uma tolerância do peso da amostra que você está preparando. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, uma tolerância de 5 gramas. Tá? Então, ele aceitaria. O que isso significa? Ele aceitaria como peso inicial da amostra de 20 a 30. Tá? Então, qualquer peso inicial nessa faixa que você digite, ele vai aceitar. Fator de diluição. Normalmente, a mesma quantidade de diluente é suficiente para você trabalhar. Então, aqui seria, se você olhar a fórmula aqui, peso inicial da amostra versus o fator, o fator de diluição é igual ao peso da amostra diluída. Tá? Então, se eu vou colocar exatamente o mesmo peso, vamos por 25, eu teria peso da amostra diluída 50, então seria um fator de diluição 2. Tá? Então, esse normalmente é o suficiente, mas caso você observe que precisa de mais, aí você tem que mudar a configuração. Normalmente, aqui segue a mesma regra. Então, o mínimo seria um fator 1, ideal 2, e no máximo 3. Então, ele vai acertar até 3 vezes o peso inicial, certo? Feito isso, a gente vai em parâmetros de medição. Como a gente está trabalhando com a amostra diluída, a viscosidade, claramente, ela vai diminuir. Ela vai se tornar mais fluida em relação ao produto original. Então, aí, nisso, você pode alterar a viscosidade da amostra aqui para uma característica mais simples, digamos assim. Então, por exemplo, se eu fizer a diluição no produto creme, aqui nesse exemplo, tá? Se eu fizer a diluição no produto creme, eu vou fazendo 1 para 1, a diluição dele vai trazer sua viscosidade bem parecida com a do leite, a viscosidade e fluidez da amostra.
Então, eu posso deixar ele como baixa viscosidade, já que ele vai estar trabalhando como diluído, certo? Feito isso, eu clico em salvar e removo o produto da pasta. Mover para. Aqui é para você poder ajustar individualmente as características do produto, tá bom? Então, por isso que você remove ele da pasta. Que toda vez que você fizer isso, ele vai mostrar a regra aqui explicando que se estiver dentro da mesma pasta, ele vai compartilhar o mesmo ajuste com um produto que tem as mesmas curvas. Então, para você ter um ajuste individual, ele tem que estar fora de pasta. Então, para isso, a gente clica em Root, põe Mover. Então, tá aqui. Nosso creme diluído está fora da pasta. Se a gente voltar aqui no software e mandar fazer análise agora, ele vai pedir o peso da amostra e depois o peso da amostra mais diluente. Aí você insere os dois valores, por exemplo, 25, 50, depois de diluir, ele vai calcular automaticamente o fator de diluição. Lógico, se tiver alguma diferença aqui, por exemplo, 24, ele vai se autocorrigir o fator de diluição aqui, tá? Sempre interessante colocar duas casas decimais também, tá bom? Para ter uma melhor precisão. Feito isso, o fator de diluição está calculado, só colocar a amostra embaixo da pipeta e clicar em iniciar, que ele vai fazer a análise para você, certo? Dúvidas adicionais? Por favor, entre em contato pelo suporte@foz.dk. Muito obrigado.